Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Eu espero que vocês estejam estudando as leis de Deus, é muito importante essas leis de Deus que nós estamos vindo aqui estudando, né? Eu já falei sobre elas, né? Todas, a gente vai estudar ali no Livro dos Espíritos e hoje a gente vai continuar como os encontros passados, a lei da conservação. Então, sabendo, entretanto, que as criaturas tivessem que usar os frutos aqui da terra, apenas em função de sua utilidade, a lei de conservação não seria cumprida, né? Não seria cumprida. Houve Deus por bem imprimir a esse ato o atrativo do prazer, dando a cada coisa um sabor especial que lhe estimulasse o apetite. Olha que interessante que Deus fez. Então, o homem, porém, no exercício do seu livre-arbítrio, nosso livre-arbítrio, frequentemente se demanda cometendo toda sorte de excessos e extravagâncias. A gente vê aí muitas extravagâncias e excessos, resultando daí muitas das doenças que vão atingi-lo e conduzem à morte prematuramente. A gente vê algumas pessoas entrando então nesses excessos e isso pode levar à morte das pessoas. Excesso aí nas coisas, né? À volta. A gente poderia dar aqui exemplos, mas eu vou me ater a ter esses exemplos. Mas vocês pensando aí os excessos e extravagâncias que as pessoas cometem. Isso faz com que a gente tenha menos tempo aqui. A gente exagerar, né? Tudo deve ser colocado aí em equilíbrio, tudo em nossa vida. Mas quando nada se perde na economia da evolução, os sofrimentos decorrentes dos desregramentos que comete dão-lhe experiência. Claro, nós vamos ter a experiência, aprendizado, fortalecendo o que? A razão, habilitando finalmente a distinguir o uso do abuso. A gente vai entender que não é por esse caminho de excessos da nossa vida. A gente tem que ter o equilíbrio e a gente vai aprender às vezes no meio dessa experiência, por meio às vezes de dores. Olha que interessante. Então, na questão 704, Kardec pergunta: Deus dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? Será que Deus fez isso? Sim, se não os encontra é por falta de iniciativa. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios. Por isso faz a terra produzir e fornecer o necessário a todos, porque só o necessário é útil, o supérfluo nunca é. Olha que interessante, só o necessário é útil, o supérfluo nunca é. E a gente às vezes quer demais, quer tudo demais, né? Tudo de monte, de muitas coisas. Não, a gente deveria ter aqui o necessário, todos nós, né? O necessário é o que diz aqui a nossa resposta aqui dessa pergunta. Então Deus fornece aos homens os meios necessários para a sua sobrevivência, através de tudo que a terra é capaz de produzir. Quando falta o mínimo para a sua subsistência, é devido ao quê? Ao egoísmo, à imprevidência e à displicência. O homem aí é egoísta. Nós vamos ver aí muitas coisas que, por causa do homem, das suas ganâncias, do seu egoísmo, isso aí dificulta, porque Deus fornece isso para nós, né? Lógico, nós trabalhamos aí para melhorar todas as coisas, vamos ver aí na agricultura, melhorar aí a nossa agricultura, por exemplo, para alimentação, mas às vezes aí das coisas tem o egoísmo, tem a ganância, a gente tem que ficar prestando atenção. Então, na questão 706, por bens da terra somente devemos entender os produtos do solo? Será isso, bem da terra? O solo é a fonte primária de onde vêm todos os outros recursos, que são apenas uma transformação dos produtos do solo. Por isso é preciso entender por bens da terra tudo que o homem pode desfrutar nesse mundo. Então, bens da terra não é só o que vem do solo, é tudo que nós podemos desfrutar desse mundo. Lógico, desfrutar, gente, com equilíbrio, não com excessos e extravagâncias, com equilíbrio, é aquilo que é necessário. Talvez para nós seja um aprendizado, né? Devemos aprender isso, e talvez venhamos aprender isso com duras penas. Olha que interessante. Então, a natureza não pode ser responsabilizada pela má organização social
e pelas consequências que advêm da ambição e do amor próprio de muitos. A ambição de muitos. A gente olha em volta, a gente vê isso. Ambição, ganância, o egoísmo, tudo para si. Isso aí é um problema. Não estão aí vendo essa organização social, da necessidade das pessoas, né? A gente vê isso aí. E muitos, é só olhar para o lado, a gente vai ver, para fora de si, né? Então, nós vamos ver aqui na questão 710, ele vai dizer: nos planetas onde o corpo é mais depurado, planetas onde o corpo é mais depurado, né, mais fluídico, vamos dizer assim, ou melhor elaborado, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Será que tem planetas que não têm necessidade de alimentação? Essa é a pergunta. Sim, mas os alimentos estão de acordo com sua natureza, tá? Esses alimentos não seriam muito substanciais para os vossos estômagos grosseiros, do mesmo modo que para eles a vossa alimentação também não serviria. Lá é mais sutil, então outros tipos de alimento, alimentos mais sutis, aqui eles passariam, não conseguiriam, porque nosso alimento ainda é muito materializado. E mundos mais evoluídos, com certeza, é outro tipo de condição, né? Em mundos mais evoluídos. Então não existe limite absoluto entre o que é necessário e o que é supérfluo para o homem, né? O progresso criou necessidades para o homem civilizado que o selvagem desconhece. Nós aí temos necessidades, criam necessidade para nós. Presta atenção, como criam necessidade para nós. Às vezes lançam um produto, olha esse produto aqui, aí logo em seguida já lança um outro produto da mesma marca, mais um produto, e a gente vai atrás disso, criando as necessidades. Não teriam essa necessidade, será que precisaríamos disso? Lá os homens primitivos, homens selvagens, não tinham essa necessidade, mas nós, nessa sociedade, são criadas necessidades para nós, cada vez maiores, né? Nós estamos vendo isso. Então, no entanto, pode-se dizer que são essenciais ao homem todos os bens de relevância para a sua sobrevivência, para que desfrute de relativo bem-estar e possa participar da vida social. É importante nós termos nosso bem-estar, nossa condição, isso é muito importante, sim. Nossa sobrevivência, importante, sim. Né? A gente pode dizer que coisas essenciais para nós, para nossa sobrevivência, nossa vida, o nosso bem-estar, muito importante. Então, como nós vamos ver, nos planetas, nós já vimos anteriormente dos planetas, né? Nós vamos ver o seguinte: o uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? Será que o uso dos bens da terra, que nós já vimos o que são bens da terra, né? O que tem aí em volta para nós? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem dar o meio de satisfazê-lo. Observe isso. Então, sim, né? Nós vamos ver que a necessidade de viver, nós precisamos de algumas coisas, desses bens da terra. Então, na questão 712, por que Deus colocou o atrativo do prazer na posse e uso dos bens materiais? Para estimular o homem ao cumprimento de sua missão e experimentá-lo por meio da tentação. Então, nós somos colocados aí, esses atrativos, no meio da tentação. A tentação às vezes é grande, né, gente? A gente tem que se controlar, não é não? Então, qual é o objetivo dessa tentação? Questão 712A. Desenvolver a sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, nós somos tentados por alguma coisa e a gente vai desenvolver a razão para quê? Para a gente conseguir nos preservar dos excessos. Então, os prazeres têm limites traçados pela natureza? Que é a questão 713. Sim, tem o limite do necessário, mas pelos excessos chegais ao extremo exagero e a repulsa e vos punis a vós mesmos. Então, o limite aí é o necessário para nós. E aí a gente tem que ver o que é realmente necessário para a nossa sobrevivência, a nossa vida, né? Então, são supérfluos todos os bens que servem a outras finalidades, tais como o luxo e a satisfação do orgulho, assim como os bens que ficam acumulados, improdutivos, e que muitas vezes fazem falta aos outros homens. Então, aquelas coisas que ficam acumuladas em nós, né? Que às vezes está faltando para outras pessoas, o supérfluo e o luxo, né?
Como o homem pode conhecer o limite do necessário? Que é a questão 715. Como é que a gente sabe o que é necessário para nós? Aquele que é sensato conhece pela intuição. Aquele que já tem esse bom senso, essa sensatez, já conhece pela intuição. Muitos o conhecem pela experiência e a sua própria custa. Às vezes é experiência e sua própria custa, né? O que realmente é necessário. Nesse sentido, o gosto pelo supérfluo é prejudicial ao homem, que deve buscar estabelecer seus próprios limites entre as suas necessidades reais e fictícias. Vamos lá, entre as nossas necessidades. Por isso, nós vamos ver o seguinte: ele dispõe de experiência. Nossa organização física muitas vezes nos mostra o limite do necessário. Se comemos em demasia, por exemplo, podemos ter problemas digestivos, não é não? Comemos aí muito, temos problemas digestivos. No entanto, alerta os espíritos, muitas vezes os vícios modificam nossa organização, criando dependência e necessidades irreais, os nossos vícios, né? Os vícios. Então, e a intuição? Essa é a forma de nós descobrirmos, né? Nós dispomos a experiência, como nós vimos, em alguns casos, a intuição que nos chega como lembrança de nossas experiências passadas, muitas vezes de outras existências, e que nos permite traçar nossos limites. Às vezes trazemos isso de outras existências, né? Qual é o nosso real limite? E a razão. Então aí vamos ver que a experiência, a intuição e a razão. A razão é a nossa capacidade de compreensão e entendimento das verdadeiras finalidades da vida e das leis que a regem. Nos ajuda a discernir o que é e não é supérfluo em nosso atual estado evolutivo. Então a razão é muito importante de desenvolver a nossa razão. Então nós vamos parando por aqui, vamos voltar na próxima aula, se Deus quiser, continuando esse tema aí que é importantíssimo, a lei de conservação. Nós vamos ver que a experiência, a intuição e a razão são muito importantes, né? A razão aí, o conhecimento, a gente conseguir compreender as coisas, isso é muito importante. Então, bons estudos, leitura do Livro dos Espíritos e fiquem com Deus.